E aí, pessoal, mais um episódio do Expandcast começando nesse momento, porque quem nunca teve numa assembleia, numa reunião de condomínio, muitos aí que estão nos assistindo nem gostam de estar nesses ambientes, mas hoje vamos desmistificar tudo isso, porque nós trouxemos ela que é maratonista, mãe, esposa, professora, e aí, como a vida estava muito simples e fácil, ela resolveu ser síndica profissional. Fábia Santos, aqui nesse programa hoje. Que honra, viu, Fábia? Você vir aqui hoje. Eu tenho você como referência nessa sua área, pela seriedade que eu vejo você falar sobre o assunto, né? De forma leve, o que a gente estava falando nesse instante aqui. De uma forma muito leve você traz esse posicionamento, essa seriedade e essa autoridade. Então, Fábia, seja bem-vinda ao Expandcast de hoje. Ô, gente, muito obrigada pelo convite. Eu é quem agradeço estar aqui compartilhando algo que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, que é de condomínio, mas que eu queria muito que o público olhasse para o condomínio, lembrando que é um investimento no seu patrimônio. E aí mudasse um pouco, porque muitas vezes as coisas no condomínio dão errado pela omissão da maioria. Então, o fato de não ir para a assembleia, de não querer conversar com o seu síndico, ou só de apresentar problema, às vezes faz com que as coisas desandem no mundo condominial. E eu estou aqui para mostrar uma outra visão de condomínio. Seria errado a gente dizer que um grupo do Expandir é um condomínio e um condomínio é como se fosse um grupo do Expandir? Porque queira ou não queira é uma comunidade, né? Com uma diferença. Conte pra gente. No Expandir, as pessoas estão no Expandir porque querem estar no Expandir. É verdade. Porque elas querem se posicionar no Expandir. E o grupo de condomínio, não necessariamente as pessoas que estão ali querem o bem do condomínio, por incrível que pareça. Às vezes vira um lugar de batalha. E o que é esquisito, né? Porque, poxa, o meu condomínio, eu quero que ele prospere, até porque isso vai gerar valor. Se um dia eu for vender, o meu bem ele será melhor avaliado, se eu estou num bom condomínio, se ele foi bem administrado, se tem se as áreas comuns, né, estão ok, tem equipamento, enfim. Eu acho esquisito isso. As pessoas muitas vezes ficam se apegando a umas coisas que eu não vejo sentido, né, Fábio? Saulo, tem umas coisas... Já entramos assim no assunto já de ver, né? Mas vamos voltando. Vamos abrir umas abas e a gente volta. Normal. E é engraçado, porque assim... É estranho quando as pessoas... Elas levam para o lado pessoal. Ela não olha para o síndico como um gestor de uma empresa. A maioria das vezes leva para o lado pessoal. É por isso que muitas vezes dá errado. Por quê? Porque eu não gosto do vizinho A, então eu vou implicar com o vizinho ou não vou aprovar o que aquele síndico leva de proposta, quando, na verdade, o síndico precisa pensar na coletividade. E é essa ausência de pensamento coletivo, porque em grupo de condomínio cada um só quer pensar no seu umbigo, que a gente às vezes acaba denegrindo a imagem do condomínio. E quando a gente fala mal do condomínio que a gente mora, a gente está desvalorizando o nosso patrimônio. Exatamente. E o investimento que foi feito. Eu falo pro meu síndico lá, às vezes a gente conversa, né? E eu digo, olha, eu tenho, né, a ideia de que todo mundo tem o direito de discordar. Só que todos nós temos o dever de cumprir. Se tá lá, né? Se foi votado, se todo mundo concordou, por que eu vou questionar? Tem condomínio que cachorro tem que descer no colo. Isso é certo ou errado? Não sei. Se tá no estatuto, você deve descer com o cachorro no colo. Se não está, você não desce com o cachorro no colo. Simples assim. Mas Saulo, eu acho um absurdo. Você pode achar o que você quiser. Mas se tá lá, deve ser cumprido. Concorda comigo? Em parte. Bora então lá. Vamos lá. Porque assim, as regras são feitas para serem cumpridas. Sim. Se as pessoas cumprissem as regras, facilmente a gente não teria conflito. Sim. Isso em qualquer lugar. Verdade, Fábio, talvez assim,
talvez não precisasse nem cumprir a própria regra. Se tivesse um senso ético comum, onde, poxa, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro, já seria um bom começo. Seria um excelente, olha, sonho ideal, condomínio ideal, pessoas que pensem dessa forma. Sim. Agora, bora lá. E discordo em parte, por quê? Porque existem convenções, e aí vem o lado técnico da gestão, que ela tem abuso de poder, ela transgride as leis gerais, então assim, e aí entra num conflito. E tem uma outra coisa, existem convenções que são engessadas. Certo. E as leis mudam, porque a sociedade muda, Sim, as pessoas mudam, as necessidades mudam. E aí, às vezes, a gente está com uma convenção de 30 anos atrás, 20 anos atrás, e as pessoas querem que as regras sejam de 20 anos atrás, e a gente precisa fazer uma atualização. E como é sempre essa atualização? Tem que passar pelos condôminos? Pode fazer de forma automática? Não, tem que passar pelos condôminos. Tem que fazer via assembleia. Mudança de convenção é um gargalo, porque pede, dependendo da pauta, tem que ser 100% dos condôminos, e a gente sabe que isso é impossível. Aí vem a assembleia aberta exatamente para isso. Mas existem algumas convenções, as mais modernas já traz o dispositivo de 2/3. Então, assim, já traz um outro aspecto de entender que 100% unanimidade não existe. Ô Fábio, você diria, certo? Seria uma afirmação correta a gente dizer que ter um histórico de bons síndicos no condomínio valoriza o seu investimento? Com certeza. Você acredita que, assim, é difícil mensurar isso, mas um chute, né? Você acha que a gente conseguiria ter um investimento, ter um retorno sobre o investimento de quantos por cento, por exemplo, tendo boas gestões em relação aos condomínios da mesma que tem más gestões? Mais de 30%. Posso afirmar com certeza. Às vezes, assim, é uma mudança simples. Uma atualização de fachada, por exemplo. É uma obra geralmente cara, mas é uma obra que, quando ela é feita, ela traz mais de 30% de valorização patrimônio. É muita Trazer coisa. tecnologia é outra coisa que também agrega valor ao patrimônio. Então, assim, uma boa gestão, e aí, independente de ser síndico profissional ou síndico morador, uma boa gestão, de fato, faz uma diferença incrível para o condomínio. Eu conheço síndicos moradores que são excelentes, maravilhosos, que estudam, que procuram se atualizar. Então, assim, que de fato faz uma boa gestão. E para você que é investidor, falando aqui direto para você que é investidor, muitas vezes investidores também investem ali no ramo imobiliário, né? Compram unidades ali, tanto para vender, né? Depois mais caro, para alugar, enfim. Eu queria dizer a vocês que a gente também tem uma opção de investimento que é um dos nossos patrocinadores, que é a Climb Investimentos. Então, veja o vídeo que eu vou dar o recado aí para você agora. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se hoje alguém quisesse comprar a sua empresa, você saberia o quanto ela vale? E mais, ela está estruturada para ser vendida, crescer ou captar investimento? A maioria dos empresários trabalham muito, mas poucos sabem o real valor do que estão construindo. A Climb atua exatamente nesse ponto. Eles fazem avaliação da empresa, estruturam diretoria financeira sob demanda e conduzem processos de fusão e aquisição. Não é sobre investimento, é sobre estratégia empresarial. É sobre transformar empresas operacionais em empresas estratégicas. Porque empresário que pensa grande constrói negócio com visão, governança e inteligência financeira. Se você quer entender o valor real da sua empresa, ou prepará-la para crescer, vender ou captar novos investimentos, escaneie o QR Code aqui na tela. Converse com a Climb. Empresa forte não é a que fatura mais, é a que é bem estruturada. Então, gostou? Viu aí como a Climb é legal? Você investir, você que é empresário, bate um papo com a Climb, que pode aí, com certeza vai ajudar aí o seu patrimônio. Beleza? Voltando aqui com a Fábia,
Vamos lá. Fábia, você, voltando ali, né? A gente voltando alguns passos atrás ali, que a gente pulou essa etapa. A gente já foi falando pelo assunto. Você teve uma transição de carreira muito forte. O que aconteceu, né? Conta aí, o que a Fábia fazia, como é que ela chegou, como foi essa transição de carreira que você teve que fazer. Que é uma história bonita, inclusive. E eu acho forte, inclusive, porque assim, eu formei, eu sou formada em geografia, não é num curso de gestão, e aí a vida toda eu dei aula. Eu fui para a sala de aula, já era qualificada, já tinha um mestrado. Então, a vida toda dando aula, lidando com adolescente, depois com adulto, indo para o ensino superior. Então, eu dei aula do ensino fundamental ao ensino superior. E vou dizer, amo estar em sala de aula, ensinar alguém alguma coisa. Eu acho fantástico. E aí, quando chegou em 2019, aos poucos você termina saindo do fundamental, dava aula numa universidade particular, não era uma universidade pública. E aí, nessa universidade, a gente dizia que a gente tinha prazo de validade. Então, quando chegava nos 15 anos, 20 anos, geralmente tem uma leva de demissão de professores no decorrer do semestre. E aí eu vi isso acontecer. Quando o curso de geografia fechou, eu pensava que eu ia ser demitida naquele momento. Mas eu tive a oportunidade de ir para outros cursos e aí eu comecei a dar aula nos cursos de gestão. Inclusive administração, RH, engenharia civil, com as disciplinas voltadas para a sustentabilidade. Então, linkada ainda com geografia. Só que eu sou uma pessoa que eu aceito desafios a vida toda. E, de repente, começaram a surgir necessidade de aulas diferentes, como aula de sociologia. Eu dizia, mas eu não sou formada em sociologia. Mas aí eu fui lá e dei um semestre, deu certo, e eu fiquei com outras turmas. E aí a gente vai aprendendo. Quando eu cheguei no curso de administração, uma vez eu me lembro que eu fui dar aula de meio ambiente e sociedade, cheguei na sala, estava lá, PDCA. E eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu perguntei aos meus alunos o que é PDCA? E aí que eles foram me explicar e eu comecei a me aprofundar. E eu não sei, eu tenho um faniquito, um negócio de liderança, que eu acabo me envolvendo nas coisas. Eu não quero, mas me envolvo. E explica pra gente o que é PDCA. É o processo de planejar, desenvolver, avaliar. PDC é checar, né? Checar Verificar e avaliar. Então, PDCA começou a fazer parte da minha vida enquanto professora, que a gente já planejava, a gente já avaliava, a gente já checava se o aluno aprendia, mas a gente não tinha a prática enquanto de gestão. Inovação, inclusive, PDCA, né? Enquanto gestão eu não tinha essa prática. E aí eu fui começando a gostar das coisas e assim, para eu dar aula para o curso de administração, eu ia estudar sobre administração. Quando eu ia dar aula em RH, eu ia estudar sobre RH. Quais eram os desafios da carreira para linkar com as minhas disciplinas. E aí eu fui aprendendo. Quando foi em 2019, aí foram 15 anos, 5 anos dando aula nos cursos de gestão. E aí em 2019 houve uma diminuição da política federal, uma diminuição muito grande de estudante na universidade e chegou o momento do desligamento. Vou dizer, para mim foi um choque, porque eu nunca fui demitida em nenhum lugar que eu trabalhei. Eu sempre pedi demissão. E eu fiquei 2019 sem saber o que fazer. Mas durante os 6 meses, recebendo ainda o seguro-desemprego. E você com a filha pequena, né? E Beatriz era pequenininha. Eu acho que Beatriz tinha 3, 4 anos. E aí, recebendo seguro-desemprego, ainda estava confortável. Mas aí eu esperei o semestre terminar e comecei a distribuir o meu currículo de geografia em todas as escolas. Gente, eu fui em todas as escolas. Escola de bairro que dizia assim, você é capacitada demais. É duro escutar que você é capacitado demais.
cara, eu sou boa, mas eu sou tão boa que eu não sou boa pro seu negócio. Eu não consigo entender isso. E aí, quando eu recebi todos os nãos no ano de 2019. No ano de 2020, veio a pandemia. E aí, o meu desespero aumentou. Como é que eu vou pagar a escola da minha filha? Porque tudo na vida você tem que ter um porquê. O que é que te leva? O que é que te faz acordar de manhã para você matar todos os leões e terminar o dia bem? Pra casa, né? E voltar bem para casa. Aí teve essa situação. Eu fui fazer uma coisa na minha vida que eu nunca pensei. Eu fui vender extintor. Surgiu uma oportunidade, a pessoa queria uma pessoa ligada a condomínio, porque tinha dificuldade de entrar em condomínio, e eu achava que eu ia fazer isso bem. Aí eu digo, eu vendo muito bem ideias, mas não vendo muito bem outras coisas. Eu achava que eu não era vendedora. Fui estudar um pouco sobre vendas, fui ler sobre vendas, mas eu demorava a fechar o negócio, porque eu fazia uma consultoria para os meus clientes. Porque, veja, eu já estava em condomínio, eu gosto de condomínio, porque eu já era síndica. Ah, então você já era síndica do seu próprio condomínio? Eu já era síndica do meu próprio condomínio. Entendi. E aí, eu já conhecia os síndicos, então eu achava que eu ia vender rápido. Mero engano. Porque condomínio tem a prática do menor preço. A gente fala sobre isso depois. Só para concluir. E aí foi quando eu resolvi. E nem sempre o menor preço é o melhor preço, né? Mas vamos falar isso depois. Aí eu fui, claro, eu não dei certo como vendedora de extintor, eu passei 3 meses, mas eu acho que foram os meus 3 meses de maior aprendizado, e aí eu montei a empresa, eu abri a empresa em plena pandemia. Abri a empresa, planejei a empresa, registrei a empresa, fiz registro de marca, fiz todo o planejamento, inclusive estratégico, pensando nos 5 anos. Ô Fábia, e o que fez, na verdade, o gatilho ali, o momento mesmo, assim, momento eureka, né, de que você percebeu que empreender seria o caminho? Foi por ter não dado certo ou foi porque você já via que era muito boa síndica? Não, eu não me via muito boa síndica, não. Certo. Todo mundo sabia, todo mundo comentava do meu conhecimento técnico. Porque assim, eu só entro na coisa para trazer excelência. Eu sei. Então, quando eu virei síndica do meu condomínio... E isso é uma característica, Fábio, que inclusive eu falei em uma das reuniões lá, né? Uma característica que é muito boa, né? E que me faz melhorar todos os dias, né? Uma frase que você me falou, né? Sobre que você assumiu a liderança ali de comunicação, você disse, poxa, Saulo, é algo que eu não é do meu dia a dia fazer vídeo nem nada. E ali, né, obviamente no início surgiu uma certa dificuldade, aí a gente tem nossos playbooks, né? Eu falei, Fábio, vê o playbook lá, e você me respondeu uma coisa, né, que você disse assim, Saulo, eu não entro em nada para fazer de qualquer jeito. Ou eu sou boa no que eu faço, ou eu prefiro não fazer. Eu tô fazendo já uma imersão sobre isso. Cara, aquilo me pesou tanto em mim, né? Ali foi um exemplo tão forte em mim, que semana seguinte, quando eu me via, e todo mundo faz isso, né? Me via fazendo algo meio que mais ou menos... Cara, a voz de Fábio vinha no meu ouvido, assim, ecoando, assim, ó. Eu digo, caramba, eu ficava com vergonha de estar fazendo daquele jeito. Eu digo, caramba, não, eu não vou fazer mais ou menos, eu vou fazer o meu melhor. E isso dá muito certo, né? Você encarar a vida dessa forma e dizer assim, poxa, eu tô aqui para fazer o meu melhor. Isso é muito legal, Fábio. E é por isso que dá certo, cara. Eu tenho certeza que se você fica na área de venda por mais algum tempo, com certeza teria dado certo, porque é a sua mentalidade que faz dar certo. Talvez. Eu tenho certeza, Fábio. Você tem uma mentalidade diferente. Você tem uma mentalidade, inclusive, atleta, né? Ser maratonista. É uma mentalidade diferente dos outros. Pode ser. Então, aí eu era síndica do meu prédio, eu virei síndica do meu prédio. É um condomínio horizontal, para assumir uma obra, né, de mudança de fachada. E aí foi interessante porque eu fui estudar. Quando eu fiz o curso de síndica profissional, eu disse, que merda eu me meti. Cara, eu não quero não. Eu acho que eu vou renunciar agora. Só que eu sou movida por desafios. Cara,
quer me fazer dar certo, me desafia alguma coisa. Dá um negócio assim por dentro de você querer realizar, de você buscar essa excelência. E aí, eu já era síndica profissional, já tinha feito 2 cursos de síndica profissional, assistindo uma live, porque durante a pandemia teve muita live, assistindo uma live, eu vi um tal de um Ikigai. E aí eu fui fazer o Ikigai e parecia que eu estava me sabotando, porque tudo levava para condomínio. E aí eu fazia, o que é que eu vou fazer em condomínio? E o que é o Ikigai? O Ikigai é uma metodologia onde você desenvolve várias perguntas para saber no que você é bom e as pessoas pagariam por isso. Legal. Então, eu estava perdida sem saber o que fazer. E eu dizia, a única coisa que eu sei é ensinar. O que é que eu faço além de ensinar? E aí eu descobri que eu era boa em condomínio. E aí eu comecei a pensar, então vou montar a empresa. Montei a empresa. E aí a gente acha que montando a empresa vai para uma assembleia e você ganha. Só que tem uma coisa, você vai para a assembleia e você precisa em 5 minutos convencer a massa. E como é que você convence a massa quando você diz que nunca foi síndico profissional? Não, eu estou experimentando isso com vocês. Eles precisavam conhecer essa minha mentalidade de excelência para conseguir, de fato, apostar em mim. Porque é uma aposta. Sim. E aí eu pensei, caramba, eu novamente recebi todos os nãos. Foi quando eu dei a virada de chave e disse, então eu vou fazer o seguinte, já que eu sou boa em ensinar e eu gosto de condomínio, eu vou fazer treinamento. Eu vou construir uma confiança para poder conseguir. E a maior alegria foi quando eu consegui um condomínio como síndica profissional. Literalmente, eu paguei para trabalhar. Eu gastava mais para ir para o condomínio do que o que eu recebia. Mas era a única forma que eu tinha. Sabe quando você precisa dar 2 passos para trás para dar um para frente? Geralmente, início de negócio, né? Você paga pelo seu portfólio. Foi o que você fez. Você investiu no seu portfólio, montou um portfólio para depois, de fato, ganhar dinheiro. Né? Aí foi o primeiro condomínio, depois o segundo condomínio. Olha que eu fiquei 3 anos nesse condomínio. Aí veio o segundo condomínio. E aí eu percebi que o negócio estava dando certo. Quando veio o terceiro condomínio e eu sou ousada, porque a partir do terceiro condomínio eu comecei a dizer, esse condomínio eu não quero mais. Dessa forma, não me atende. Então, assim, e aí eu comecei a perceber que eu precisava nichar o meu negócio. Top. E assim, e o nichar, tem gente que é síndico só de prédios comerciais. Tem gente que é síndico de prédios misto. Eu não tenho problema em ser síndica de prédios mistos, comerciais, verticais, residenciais, horizontais. Não é esse. O que me move é o desafio. Qual é a contribuição que, de fato, eu posso dar para aquele condomínio? Eu brinco que a minha empresa é Fábia Santos Soluções, então a ideia é trazer a solução. Uma gestão pensada, com qualidade, para atender a necessidade daquele condomínio. E trazendo de forma literalmente personalizada. Porque, olha, condomínio não é tudo igual. Perfeito. Eu vejo na sua fala, eu estava refletindo aqui sobre uma coisa que eu também tenho, né, Fábio? Assim, inclusive com o Expandir. O Expandir foi meu propósito ali, é o que me move, o que te move é o condomínio. Mas nós devemos ter essa consciência como parte de uma sociedade, né? Tudo que a gente tem que fazer deve ser grande, independente do tamanho. Por isso que eu falei para você, se você fosse vendedora, com certeza você ia ser a melhor vendedora, com o tempo. Se a gente tem essa mentalidade, se a gente vai dirigir Uber, nós vamos ser o melhor Uber, porque não existe uma coisa melhor do que outra, existe o que a gente se predispõe a fazer, como você falou, sair para matar um leão por dia, matar e voltar bem.
essas virtudes, né, que nós temos, isso advoga a nosso favor o tempo todo. E as pessoas, elas precisam entender isso, que é isso, na verdade, que gera a autoridade, a credibilidade que nós temos no mercado com aquilo que a gente faz. As pessoas precisam entender que não é fazer por fazer. Sim. Né? Voltando para aquela primeira fase que você me falou, não é fazer por fazer, é fazer dando o seu melhor, como se fosse para você mesmo, se colocando no lugar. Poxa, se fosse eu do outro lado, muita gente, eu vejo ainda muito empreender por conta do dinheiro, e ok, muitas vezes você precisa iniciar por conta do dinheiro mesmo, para sobreviver, e tá tudo certo, mas logo você precisa achar o propósito dentro daquilo. O que é que eu faço, né? Qual a razão social que a minha empresa, para a qual minha empresa existe? E sabe, Saulo, uma coisa, por que eu não persisti vendedora? Eu acho que falta também paciência de quem está na liderança para perceber, captar a essência de quem está do outro lado e paciência para esse amadurecimento acontecer. Porque eu acho que as coisas acontecem com erros e acertos. E errar é extremamente importante para que a gente possa acertar. Total. Porque assim, quem erra é quem tentou. Perfeito. Então, assim, e muitas vezes a gente enquanto líder do erro. E às vezes a gente enquanto líder não dá essa oportunidade para que a pessoa erre, amadureça. Claro, a gente precisa também perceber no outro que ele tem o compromisso em tentar acertar. E aquela coisa, né? Precisa errar rápido, corrigir rápido e mesmo seguir em frente, né? Então, assim, é isso. E não fazer o mesmo erro sempre, né? Sim. Mas é isso. Enfim, que bom também, né? Por outro lado, que por conta dessa não insistência no segmento da vendas, ganhamos uma excelente síndica, né? Que faz com muito amor o que faz. Então, isso também é bom. Ô, Fábio, eu acredito que você já contou alguns desafios, né? Como foi difícil iniciar. Mas eu quero saber, ali no início da sua jornada, qual foi o maior desafio que você enfrentou como síndica? Como síndica, olha, conhecimento técnico eu tenho. Mas era convencer, de fato, as pessoas a apostar em mim. A olhar para mim e dizer, ela que vai resolver o meu problema aqui no condomínio. Até porque a gente vive num ambiente muito, muito masculino. Então, confiar na mulher... essa área de condomínio é muito masculino. Gestão é muito masculina, de uma maneira geral. E em condomínios também. Eu vi uma pesquisa agora do Sebrae, tem alguns anos inclusive essa pesquisa, que diz que 51% das empresas já são lideradas por mulheres. Que bom que o número mudou. Por isso que me assustou quando você falou isso aí, né, que nessa área de condomínio ainda, né? Porque assim, eu não tenho essa mesma visão, né, de que a gestão, no caso, né, a parte empresarial é majoritariamente, até não sei se foi porque eu vi essa pesquisa ou se de fato é uma percepção. Eu vejo no Expande mesmo meio a meio, né, meio que meio a meio ali, né? Obviamente tem grupos mais, menos, enfim, mas eu vejo muito meio a meio. Mas os principais CEOs são homens. O mundo da startup está trazendo um universo. No mundo da startup, a maioria ainda são homens. E tem um estímulo, inclusive do Sebrae. Não sei se pode falar o nome da empresa. Pode, tá? Claro. Inclusive do Sebrae, para estimular mulheres a serem donas do seu negócio. Legal. E com financiamentos, o FINEP faz um programa nisso. A gente está tentando mudar essa realidade. Legal. Mas o ambiente em condomínio ainda é muito masculino. Preste atenção nas assembleias. Quem é que vai para as assembleias? Ele não vai para a assembleia. Não, realmente. Vamos puxar a orelha dele. Dia 30 eu tenho que ir em uma, porque é a eleição do síndico. Aí, veja, geralmente vão os homens. Geralmente, e como é um ambiente muito masculino, e aqui em Aracaju, os síndicos profissionais,
o que para mim eram referências são homens, e aí o que é que acontece? Termina que convencer uma mulher a tomar conta do seu condomínio já é diferente. E aí tem todo um cuidado também de demonstrar que você pode ter sim uma liderança feminina, que vai ter sim delicadeza, mas que não vai perder também as rédeas. Porque tem gente que acha que mulher não está ali para mandar. E aí lidar com o ambiente masculino também dos colaboradores. Que aí é os colaboradores geralmente, principalmente os ASGs, vê muito ASG mulher. Por quê? Porque está na classe, assim, eu não digo que é um cargo inferior não, tá, gente? Porque minhas ASGs têm também importância. Mas homem recebendo ordem de mulher, às vezes, incomoda. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, até porque eu tenho uma visão muito diferente disso. Até talvez seja porque eu tenho a mãe que tenho, né? É verdade, então, eu tenho uma visão muito diferente disso. Tia Rosa. Ô, Fábia, o que mudou na sua carreira após a certificação 5 estrelas? Que eu vejo aí, eu sempre vejo aí, você exibe isso com muito orgulho, né? Que é síndica 5 estrelas, né? Aí... O que é esse certificado? Como é que foi isso? Veja, para eu me destacar no mercado, todo mundo sabia que eu tinha conhecimento. Porque, assim, a professora. E professor, graças a Deus, tem... Assim, embora não tenha a remuneração merecida, mas tem o reconhecimento da sociedade. Sim. Então, eu já estava vinculada à qualidade, à questão do conhecimento. Então, ninguém duvidava do meu conhecimento técnico, porque quando se tinha dúvida, era quem recorria. E como professor, partilhar é algo natural. E aí, mas eu precisava, sabe, eu sentia que quando eu ia para a Assembleia, como um dos diferenciais que se coloca é a quantidade de condomínio. Então, eu tenho 10 condomínios. Ele é um super síndico. Ele é um síndico de sucesso. E eu nunca tive essa quantidade. E nem pretendo ter. Porque eu preciso também ter saúde mental. Sim, não. E assim, é aquela história, né? Num quantidade, né? Numa empresa, por exemplo, faturamento é ego, né? Então, assim, e são escolhas, né? Isso não quer dizer... ter mais condomínios é muito mais sucedido. Às vezes é o contrário disso. Mas é porque entra em outros méritos. Crescer é bom, crescer é importante, mas a gente precisa crescer com o processo. Sim, com eu ordem, né? hoje, Fábia, não está preparada para ter 10 condomínios. Então, como eu não estou preparada para entregar a mesma excelência para 10 condomínios, eu prefiro ficar com os meus 5. É uma questão de escolha também. E de estratégia. É a estratégia da minha empresa. Claro. Mas o que é que a gente estava falando mesmo? Me perdoe. A gente estava falando sobre como foi essa sim, a certificação. E aí, como eu precisava, a gente conversa demais. E como eu precisava de um diferencial, eu fui buscar o diferencial. A certificação 5 estrelas é uma certificação feita pela Fundação Vasolini. Então, é um processo completamente sério. Menos de 5% dos síndicos do país inteiro passam na prova. A gente faz uma prova. Essa prova são 80 questões objetivas, mais 3 questões subjetivas. A gente tem que acertar 80% da prova objetiva para ir para a subjetiva. Então, o sarrafo é lá em cima mesmo. E aí, a certificação garante que você tem conhecimento técnico. Mas ter conhecimento técnico não faz um bom síndico. Além disso, o que é que ela também garante? Que você é ético. A gente tem uma comissão de ética. Legal. A gente é avaliado, por exemplo, a nossa vida civil, criminal, a responsabilidade, a gente tem que apresentar todas as certidões, não só para os condomínios, no processo de renovação da certificação
também. Legal. Além disso, ele obriga que a gente se mantenha atualizado. Então, a gente precisa estudar. E a cada 6 meses, a gente entrega uma dissertação. E passa por um processo de reavaliação. A gente precisa Isso ser que eu ia aprovado. perguntar, se essa avaliação é uma vez ou se isso fica recorrente, né, sendo avaliado e certificando, né? A cada 6 meses a gente precisa apresentar resultado, participar de congresso, participar de evento, manter atualizado para garantir a qualidade para o condomínio. Só para o pessoal ter dimensão, hoje são quantos condomínios, obviamente, né? Existem síndicos aí, quase a mesma quantidade de síndicos, né? Por condomínio aí em Aracaju. A gente tem em torno de 1.200 condomínios. Você sabe dizer quantos desses síndicos, desses condomínios são 5 estrelas? Só eu. Só os meus condomínios é que tem a certificação 5 estrelas. Ou seja, só você em Aracaju tem essa certificação. Só eu aqui em Sergipe que tem essa certificação. Cara, que top. Ou seja, estamos aí É uma diante... exclusividade. E aí, agora, esse é o meu diferencial. E outra coisa, já vou fazer aqui, eu fico vaidoso assim, quando, né? Inclusive só no Expandir tem, viu? Uma síndica 5 estrelas, viu? Fica daí, você aí. Assim, é a exclusividade de... E deixa eu contar só uma historinha, Saulo, fugindo um pouco do tema. Onda aí, eu acho interessante que várias pessoas me convidaram para participar do Expandir. Durante um ano, eu fui paquerada pelo Expandir. Diziam assim, Fábia, na reunião pediram para apresentar um síndico, eu acho que tem que ser você. Aí eu fazia, tem outros síndicos. Aí, não, Fábia, vamos participar da reunião. E eu resisti muito a estar num grupo de network. Por quê? Vamos lá. Porque eu achava que eu ia ser literalmente sugada pelas pessoas, porque todo mundo iria querer vender o seu negócio para mim. Mas, Fábio, você nem está errada, porque infelizmente muitas empresas acabam utilizando o nome do network, e aí fica esperto aí você, utilizando o nome do network, e às vezes até criou um trauma em você, porque você foi lá, alguém tentando te vender, né, um produto, pessoas ali querendo te vender o tempo todo, e sinceramente isso não é network, né? E aí eu fui para uma pessoa, Igor, meu líder. Rapaz, Igor tá com o poder de persuasão lá em cima. Ele conseguiu me convencer. Ele já era meu cliente. Ele conseguiu me convencer a participar de uma reunião. E eu senti algo diferente. A reunião tinha um clima leve. A turma de sexta-feira, como foi a turma que fundou, tem um borogodó diferente, sabe? Uma brincadeira entre eles. Isso eu já não posso dizer, já não posso afirmar. Me deixa fora dessa. E aí... porque ele não quer se queimar com os outros grupos, mas todo mundo sabe que o grupo da sexta é o melhor. Eu posso falar. E aí a gente brincando. E aí eu vendo a reunião, eu percebi que não era só um local de venda, mas era um local de posicionamento. De pensar estrategicamente na solução para aquilo que eu estava. Para o meu negócio. Que é trazer o melhor para os meus condomínios. Então, assim, aconteceu, de fato, a magia, e eu permaneci, participei de uma reunião e fiquei até hoje no Expandir. E vai continuar por muitos anos, você nem pense em me largar não, viu? Estamos juntos, misturados. Estamos juntos. Ô, Fábia, já que você falou desse assunto, quais foram os principais aprendizados que os empreendedores, né, do Expandir, estar nesse ambiente, lhe trouxe? Nossa, assim, primeiro, eu não me via enquanto empresária. Mas você é. Mas eu sou. E aí eu comecei a olhar para o meu negócio de uma forma diferente. Convivendo com os empresários, eu comecei a me ver enquanto empresária. Eu me via assim, como empreendedora, mas não enquanto empresária. Outra coisa, conhecer o processo. Sabe, quando você está conversando com um amigo e ele fala uma coisa e aí desperta a necessidade. Perceber que não é só venda,
que faz o negócio crescer, mas as conexões no sentido de troca de experiência, de parceria, de construir algo. Cara, eu sou uma pessoa inovadora. Eu gosto de construir algo novo. Então, assim, quando eu vejo um determinado negócio, eu já penso como é que eu posso trazer isso para dentro do meu condomínio. E não é para dentro só o negócio, é para dentro a metodologia. Para somar, né? Para melhorar o processo, para trazer agilidade, para trazer mais segurança, para, enfim, seja o que for, de gerar valor para aquele ambiente, né? De gerar. E assim, e eu sempre digo, como eu sou a mulher da solução, então eu preciso, quando eu vejo um problema, eu tô lá já pensando, eu não fico no problema. Cara, eu não quero, ou aconteceu o problema, eu sei que tem diferentes formas de resolver. Tenta de um jeito, não dá certo, a gente checa, tenta de outra forma. Claro que erra rápido e corrigir rápido. Claro que às vezes eu costumo dizer assim, eu tive um problema muito grande num condomínio de esgoto e eu demorei a achar a solução. Porque eu demorei a achar o profissional certo para resolver aquele problema. E não é porque eu não tinha contactado engenheiros, especialistas em esgoto, não. É porque eu não tinha achado ainda a pessoa que estava disposta a pensar numa solução junto comigo. E aí quando a gente... Porque às vezes a solução, né, que as pessoas querem implementar, às vezes é uma solução que pode sair muito caro. E não sei se esse foi o caso, mas às vezes o cara chega lá e dá uma solução... Cara, mas a viabilidade para resolver isso, né, não está dentro da viabilidade. Então, achar uma pessoa que esteja consciente e dizer assim, poxa, vamos resolver isso junto, o problema também é meu, né? O seu problema agora não é mais o seu, é seu e meu, né? E vamos resolver junto com você. Isso tem muito, eu não sei se foi o caso, né? Mas isso acontece muito dentro do Expandir. Sim. Das pessoas pegarem o seu problema e dizer, não, agora o problema é seu e meu, vamos resolver. Isso é muito legal. Eu acho que isso fala muito sobre a essência do Expandir. Com certeza. E aí, até achar a pessoa, então, às vezes, novamente eu vou falar em paciência. Às vezes as pessoas não têm paciência de esperar a solução. Mas eu digo para os meus condôminos, veja, a necessidade da gente também dar o feedback, sabe, Saulo? De pensar assim, olha, eu sei do seu problema, eu tô sentindo a dor junto com você, tenha um pouco de paciência que eu tô buscando não um paliativo. Eu vou fazer o paliativo para lhe atender momentaneamente, mas eu tô buscando a solução. E aí estudar e buscar essa solução e apresentar o resultado é isso que para mim, enquanto síndica, que traz a grande realização. Eu acho que o grande barato de um condomínio é saber que nunca fez, mas que vai fazer agora, que nunca aprovou uma taxa extra, mas que eu consegui aprovar, que nunca... Fábia, não adianta levar isso, e aí eu vou levar. Eu vou levar para a Assembleia, porque é nesse ambiente que a gente precisa discutir. E conseguir convencer as pessoas, lembra que eu disse que eu vendia bem ideias? Conseguir convencer as pessoas de que essa é a melhor ideia e a melhor solução. E, olha, não tem nada que pague uma mensagem de carinho, como eu recebo, assim, dizendo... Obrigada, estou curtindo esse espaço, o espaço ficou lindo, obrigada pelo seu trabalho, pelo seu cuidado, obrigado por me ouvir. Então, assim, eu acho que é sobre isso, é sobre se dedicar ao patrimônio de outra pessoa, porque eu lido com o sonho das pessoas. Sim. É uma responsabilidade muito grande. E não é só em termos de lei, porque a gente responde por 7, acho que são 7 responsabilidades. É civil, criminal, ambiental, tributária, civil, criminal, tributária, administrativa e tantas outras mais que eu esqueço. Mas não só por isso, é porque é o fato que você falou, né? É você saber que as pessoas estão ali confiando no seu trabalho, mas é preservar o patrimônio dos condôminos, né? Eles te pagam
para que você faça isso. Infelizmente, como todo mercado, né, não é só síndico, pelo amor de Deus, né, como todo profissional, tem bons e maus profissionais. Existem maus profissionais que não estão nem aí, né, que acabam depredando o patrimônio, né. Enfim, se você está num condomínio aí, né, eu vou aproveitar agora, inclusive, né, não, obviamente vocês vão me prometer que não vão sair daqui. Vai levar até o final, né, Fábio? Mas vai ter que ir até o final. Mas se você está num condomínio que tem muitos problemas, que precisa da Fábia como síndica ou como consultora, que a gente não falou ainda sobre isso, mas ela também dá consultoria a outros síndicos, tá? Contacte Fábia. Passe seus contatos, Fábio, para que fique mais claro aqui pro pessoal. Ó, lembra do prometido, vocês não vão sair daqui agora. Não, Saulo, vamos deixar pro final, porque senão eles não vão assistir até o final. Eu confio neles, Fábio. Pode passar que eu confio que eles vão até o final. Então, vocês me acham no Instagram, que é @fabiasantos.soluções. Peraí, de novo. @fabiasantos, tudo junto. Soluções. Solucões, né? Sem o cedilha e sem o acento. Solucões, beleza. Tudo junto, sem acento, como dizia Jô Soares. E para deixar telefone? Telefone também, se você quiser. Não, sem problema, meu telefone é quase um orelhão. Se vocês que não são da época do orelhão, só para vocês terem ideia. Fábio, tá entregando a nossa idade, não, Fábio. Assim, eu tenho esse número de celular desde os 20 anos de idade. Então, está comigo há muito tempo. Eu não tenho problema com a idade, tá? Eu sou uma cinquentona, consciente do meu papel. E aí, há 30 anos que eu tenho esse número de telefone. Então, espalhado no Brasil todo. 799-9987-7853. Repita. 799-9987-7853. Pode mandar o WhatsApp, eu respondo. Nem que seja meia-noite, 1h da manhã, mas eu respondo. Não, e aí eu digo, Fábia responde todos os WhatsApps. Então, manda o WhatsApp pra ela. Se você, inclusive, uma dúvida que você tenha, manda pra Fábia aqui. Ou coloca nos comentários aqui embaixo também, né? Pessoal aí do condomínio que Fábia é síndica aí, ó, por favor, deixa o like e bota aqui embaixo também, né? E por favor, comenta lá o quanto eu sou a síndica do coração de vocês. Boa, isso aí, Fábio. Eu vou aproveitar, Saulo, a jabá, e vou fazer um agradecimento especial à minha equipe de trabalho, os meus colaboradores dos condomínios. Saulo, eu vou dizer, eu tenho equipe nota 1000. Claro que a gente treina, que a gente trabalha o processo, faz para deixar tudo do jeito que eu gosto. Eu acompanho de perto, mas assim, eu tenho uma equipe que tem características do empreendedorismo, sabe? De ter autonomia, de construir as coisas junto, de sentir parte do processo de gestão. Porque eu digo que a minha gestão não acontece se eles não executarem bem o serviço deles. Então, eu queria deixar um beijo para todo mundo da minha equipe, das minhas equipes, que são várias, né? Deixar um beijo especial para os meus líderes de equipe, que são os meus supervisores. Show de bola. E é isso, né? A empresa é feita de pessoas, né? As pessoas é um processo. As pessoas, muitos empresários correm disso, mas a pessoa, o ser humano, é um processo importante ali dentro de uma empresa para gerar solução, né? E inovação, né? O ser humano, ele é capaz, né, de junto construir coisas grandes, né? Fábia, você falou muito sobre processo, né? Por que isso é tão importante? Processo. Saulo, eu não consigo fazer nada sem planejar. Eu não sei se é da formação do professor, que a gente planeja o ano todo, né? Para que o conhecimento chegue. Então, para que eu tenha resultado, eu preciso planejar. E para eu planejar, eu preciso ter a minha visão estratégica bem alinhada. Sim. Para que eu tenha a minha visão estratégica alinhada, eu tenho que ter metodologia. Para que eu tenha metodologia, eu tenho que desenhar os processos. Perfeito. Então, assim... Olha que aula de gestão ela acabou de dar aqui, viu? Depois vocês assistem de novo para vocês pegarem aí o processo. Pode seguir, Fábio. E aí, veja...
eu preciso. Eu só consigo fazer as coisas se eu tiver organizado. Eu dou conta de muita coisa ao mesmo tempo, de muitas necessidades particulares, diferentes. E aí as pessoas me perguntam, como é que você aguenta? Como é que você dá conta? Eu tenho na minha carteira mais de 1.000 vidas, mais de 1.000 famílias. Como é que vocês... Só são 5 condomínios e mais de 1.000 famílias que eu atendo. Então, como é que você dá conta? Eu dou conta porque eu tenho um processo claro e estabelecido. E quando a gente fala em família e 1.000, né? Hoje a família brasileira, vamos botar ali, ser muito conservador, tem pelo menos 3 indivíduos, são 3.000 pessoas, né? Fora os pets. Fora os pets, é verdade. Que também tenho que atender essa necessidade. Sim, é dentro do condomínio. Está dentro do condomínio. Eu também entendo que eles são meus condôminos. Com certeza. E aí é interessante porque, assim, se eu não organizo os processos, se eu não sou uma pessoa organizada, com certeza eu vou deixar de atender alguma necessidade. E aí começa por mim, enquanto pessoa, para organizar esse processo. E vai também para a minha equipe. Então, os meus supervisores, eles sabem o que precisa fazer. Porque, veja, quando eles entram de férias, quem entra em desespero sou eu. Mas a equipe continua rodando direitinho. Por quê? Porque ele já treinou a equipe para fazer o seu trabalho. A equipe, cada um precisa fazer. Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adultos. E todo mundo precisa. Quem está ali no trabalho precisa saber o que vai fazer. E precisa saber, quando acontecer um problema, como é que ele vai recorrer. E ele só sabe fazer isso se os processos estiverem desenhados. Então, literalmente, eu faço o quadro, Poxa, eu esqueci o nome técnico agora, mas a gente tem... Eu vou lembrar do nome, peraí. Eu desenho... Mental, Oi? É um modelo mental? É como se fosse um mapa mental. Só que eu desenho cada etapa de cada um. Então, para os ASGs, ele sabe toda a rotina de limpeza que ele tem que fazer naquele condomínio. A gente dentro do Expandi chama isso de playbook, né? Mas tem alguns lugares que chama de POP, né? Processo Operacional Padrão. Enfim, tem vários nomes, né? Daqui a pouco você lembra. Poxa, eu não gosto quando... Mas sabe o que é isso? É horrível. Sabe o que é isso? Eu tava comentando, eu fui dormir 3h50 da manhã. Pra estar aqui... Acordei 5h30. Fui pro Expandi, porque minha reunião é dia de sexta-feira. E cheguei como líder de comunicação. Eu preciso chegar cedo. Cumprindo sua agenda, cumprindo a minha agenda, cumprindo as minhas obrigações e vim para cá. Claro que o cansaço bate, chega um momento que bate, né? Ser humano. Fábio, você faz isso todo dia? Não. Geralmente eu acordo 3h50 da manhã para ir correr. É diferente. E uma coisa que é importante, Saulo, eu acho que é ter organização e disciplina. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu consigo criar rotinas para minha vida, para que eu não deixe nenhum campo da minha vida descoberto. Você estava falando dos processos, como você estava desenhando ali para os seus ESGs, né? Eu estou voltando só porque para não perder o fio da meada, né? Desculpe. Não, mas é isso mesmo, podcast é isso. Então... Eu tô curioso também para saber, vai que eu pego aqui um insight, o Expandicast é para isso, para que o pessoal pegue os insights que a gente vai dando aqui. Eu desenho o processo de todo mundo. Então, os ASGs tem a rotina de limpeza, quais são os locais que tem que limpar. Dia de segunda é isso, dia de terça é aquilo, dia de quarta é aquilo outro. Para quê? Para que eles cheguem e já saibam o que precisa fazer. Então, rotina é importante. E eu aprendi isso quando eu virei mãe, criar rotinas. Então, a gente cria rotinas aí para o SG, para a portaria, a forma como ele atende,
como ele atende o condômino, como é que ele atende uma pessoa de fora, um entregador. E uma coisa que eu exijo nas minhas equipes, respeito. Independente de ser o condômino, o dono do apartamento, ou a secretária que trabalha nessa unidade, todo mundo precisa ser bem atendido e bem respeitado. Perfeito. Então, assim, não admito daí o processo, porque o procedimento, inevitavelmente, às vezes a gente precisa retirar alguém da equipe, né? Fazer o desligamento. É o momento mais difícil para mim enquanto gestora. Mas necessário. Né? Precisa estar desalinhado. Paciência, vamos dar oportunidade a outra pessoa que queira trabalhar e que talvez queira ser treinado e participar daquele processo, que é para manter a qualidade. E aí, quando a gente insere a outra pessoa, não é difícil de inserir. Por quê? Porque os processos já estão desenhados. Aí cria uma coisa chamada governança, né? Que o pessoal enfeita muito para falar o que é governança, mas governança é só isso. É dar continuidade, né, ao trabalho sem maiores problemas. E uma coisa que eu acho extremamente importante é estar em compliance. E aí, estar em compliance é outro nome que todo mundo fala como se fosse um bicho de 7 cabeças, mas na verdade estar em compliance é cumprir com toda a legislação. Então, para os funcionários, legislação trabalhista, para o condomínio, a legislação condominial, seguir todos os procedimentos para a regularização daquela edificação, daquele condomínio, e para estar em compliance, é quase uma ISO, para estar em compliance a gente precisa também ter esses processos estabelecidos. Por isso que eu falo muito em processo, porque se a gente não tiver organização, disciplina e processos claros, a gente não consegue fazer uma boa gestão. Não consegue liderar, né? E aí, se você não lidera, você não consegue fazer uma boa gestão. Precisa de pessoas, não tem jeito, né? Eu ainda, Saulo, eu digo que eu pego, eu controlo, eu estou aprendendo, e aí eu estou aprendendo muito também vendo expandir e exercitando expandir, eu estou aprendendo a entregar o pacote para quem de direito e acompanhar o processo, porque entregar não é delargar, né? Demandar não é delargar. Entregar esse pacote e acompanhar, entendendo que ninguém faz igual a Fábia. Quem faz igual a Fábia é Fábia. Uma coisa é ter processo, e outra coisa é querer que a pessoa faça igual a você. Ela não vai pensar igual a você. A solução que ela vai trazer não vai ser a sua. E que bom que não vai ser a sua. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ver uma outra forma de executar a mesma coisa. Então, assim... E em alguns momentos vai ser até melhor. Você vai dizer, caramba, ela pensou nisso. Poxa, eu não tinha pensado dessa forma. Isso aqui realmente ficou melhor. E é assim que a gente vai inovando e melhorando os processos o tempo todo. E assim, e sabe uma coisa que eu venho trazendo, Saulo, e eu venho percebendo nesses processos com os meus liderados, é o amadurecimento. O meu amadurecimento enquanto empresária e de conseguir estabelecer o processo e entender que não é só da minha forma, mas de perceber também o amadurecimento da equipe. Eu tenho uma supervisora, ela é muito nova, ela é muito boa, mas ela é muito nova. E às vezes ela quer as coisas e eu digo a ela, nem tudo é do jeito que a gente quer. Paciência, chame atenção, chame de novo para o realinhamento. E eu deixo ela fazer isso, porque chame para o realinhamento, mas entenda que as pessoas falham. Dona Fábia, porque não tem um compromisso? Então vamos avaliar, vamos criar métrica, vamos avaliar que se de fato não tiver o compromisso, a gente faz o desligamento. Sim. Mas aí é interessante, porque às vezes ela faz, ela já se remete e faz bem assim, Dona Fábia, estou tentando entender como a senhora coloca, que realmente tem coisas que não vai fazer porque não é a gente. Não é todo mundo que tem a mesma dedicação.
E aí, bora lá. E às vezes... Dedicação, habilidade, enfim, são uma série de skills ali, né? Que às vezes a pessoa não tem, né? Que ela pode adquirir, mas o lado bom é que ela vai ter outras skills que nós não temos, né? E aí, veja, a gente precisa aprender a desenvolver as pessoas, que é outra coisa. A gente precisa treinar equipe. Sim. Investe em conhecimento. Eu estudo, envolvo todos os meus supervisores para participar de evento, para estudar. E tenha certeza que quanto mais você treinar a sua equipe, melhor ela fica. Agora, infelizmente, eu sei que tem gente que não gosta de estudar. Não quer estudar. Não, tem muito Paciência. empreendedor, eu não sei de quem é a frase. Eu já falei até nesse podcast aqui. Eu não vou lembrar agora de quem foi a frase, mas tem gente que tem medo de treinar a equipe, porque... E aí vem um lado mesquinho, né? De muitos empreendedores. Eu não treino porque depois o concorrente vai lá e contrata e ele vai. Meu amigo, melhor do que você perder, pior do que você perder uma pessoa o qual você treinou, é permanecer na sua empresa uma pessoa que nunca foi treinada. É verdade. E assim... E essa frase não é minha, tá? Pesquisem aí que vocês vão achar, mas não é minha. Eu vou pesquisar, viu? Eu coloco nos comentários depois. Bota lá. E assim... E é uma visão pequena, talvez a pessoa queira ter outra oportunidade, Exato. A gente não pode querer que os nossos colaboradores não cresçam. Quando eles crescem, eu Inclusive, fico tão grata. Você pode ser parte desse crescimento, e deve, na verdade, né? Entender quais são os objetivos. Qual é o objetivo daquela pessoa? Ela está ali na sua empresa hoje, mas onde ela quer chegar? Será que ela quer ficar ali a vida toda? Se ela quiser, ela quer chegar até onde, né? Monte esse caminho junto com ela, percorra inclusive esse caminho junto com ela, né? Para que ela chegue no objetivo dela. Então é sobre isso, né? Você tem empresa, você gerenciar pessoas, é você muitas vezes viver o sonho do outro, né? E não só partilhar desse sonho, mas viver junto, caminhar junto, construir junto, né? Etapa por etapa. E isso é extremamente importante, né, Fábio? É importante. E assim, eu digo que ambiente condominial é muito tóxico. É muita cobrança. Depois da pandemia, o imediatismo. As pessoas querem a solução de forma imediata. E aí, sofre, não é só a gestão, sofre também os colaboradores. E aí, ouvir o colaborador, ver qual é a necessidade dele, partilhar com ele daquela dor, isso é liderança. E é isso que faz crescer. E é isso que faz ele também desenvolver. É o outro lado. Eu lido com pessoas que não são alfabetizadas muitas vezes. Eu tenho uma pessoa que ele é muito bom, mas ele não pode ir para a portaria porque ele não sabe ler. Então, assim, é difícil, sabe, você vê em pleno século XXI, para mim que saiu da educação, ver essa situação desse colaborador. E aí eu estimulo que ele vai estudar, que vá para a escola, estimulo mesmo, estimulo inclusive investindo, pagando o curso para eles, fazendo com que eles olhem e vejam outra oportunidade. Eu me lembro, Saulo, que quando surgiu portaria remota, todo mundo dizia que não ia ter mais porteiro. Entendo que a tecnologia está aí para atender e melhorar os processos. Porque a portaria remota não está aí para excluir porteiro. Ela está aí para melhorar o controle de acesso. E aí, por conta daquela ideia de condomínio querer sempre o menor preço, o que é que às vezes faz? Retira o recurso humano e coloca a portaria remota. Funciona. Sei de portarias remotas que funcionam muito bem. Mas depende. O seu público tem perfil para isso? Será que... Eu acho que é uma perda, e aí é opinião minha, tá? É uma perda muito, inclusive, em segurança. Porque
o cara não tem uma pessoa ali, né, para tomar a portaria, ela vai fazer o que ela foi determinada a fazer. Deixa entrar, deixa sair, mas se tiver sofrendo uma invasão, né, até uma resposta, claro que o ser humano vai dar uma resposta melhor, vai perceber melhor, vai, né, poder ajustar essa rota e talvez causar menos dano ali pro patrimônio, né? Então, assim, eu mesmo vejo como uma perda muito grande só deixar a portaria remota. Como eu também vejo uma perda muito grande só deixar o porteiro humano. Tem que ter um gerenciamento para facilitar, inclusive, o trabalho dele, né? Então, um apoiando o outro. E essa associação de tecnologia e gente, eu acho fantástica. Então, assim, é pensar nisso, é pensar. E aí, quando diziam que a portaria remota ia trazer, eu dizia aos meus porteiros: estudem, que é para você estar capacitado para assumir. Talvez o porteiro se transforme no rondista, porque ele vai precisar se melhorar, aplicar em segurança. Talvez esse porteiro ele possa vir, se ele tiver uma característica de liderança, se transformar no supervisor. Eu tenho um exemplo de condomínios que a pessoa chegou com 18 anos, varria a rua, né? Era SG, varria a rua. Ele já tinha ensino médio completo, ele começou ali porque foi a oportunidade de emprego que surgiu. Ele dizia para mim que queria ir para a portaria. Na primeira oportunidade foi para a portaria. Eu percebi uma liderança dele entre os colegas e eu dizia a ele: você tem que virar supervisor. E ele tinha medo de virar supervisor. Até que ele virou supervisor e é excelente supervisor. Então, assim, é isso. E aí é uma característica também, você só reconhece as skills e as qualidades das pessoas que estão à sua volta, do seu grupo de liderado, se você tiver também o olhar humano sobre quem você está liderando. E aí, lembrar que são pessoas. Sim. Sempre. Show de bola. Aí, uma verdadeira aula de gestão, viu? Fábio, a gente tá chegando no momento final aqui. Passou rápido, né? Eu passo horas falando de condomínio. A gente vai precisar marcar outros, viu, Fábio? Porque, assim, várias pessoas que passam aqui e... Poxa, a gente quer conversar mais, né? Quer trazer mais. E isso é muito legal. Ô, Fábio, que conselho você daria para quem está começando ou passando... Começando ou passando por um momento difícil, que talvez os dois sejam a mesma coisa, né? Todo começo é mais difícil, né? O que é que você diria? Qual o conselho? Pare. Para um dia. Faça, eu diria o que eu fiz. Pense no que, de fato, você sonha. Porque é o sonho que move a gente. Mas sonho concreto. Com planejamento. Planeje onde você quer chegar. Planeje construindo cada passo. E aí, quando você parar esse dia, planejar, não esqueça de que dificuldades vão acontecer, mas não desista. Toda vez que você for desistir, você respire e lembre daquele momento que você teve com você mesmo e conquiste. Respire fundo, sacuda a poeira, levante e tente outra vez. Boa. Planejamento, organização, meta, nesse momento inicial, ele é sempre pertinente, né? Metas claras e objetivas, ter organização, e aí envolve processo, né? Organização dos processos. Como é que você vai fazer, né? E o seu planejamento vai... Seu planejamento vai lhe direcionar, é a visão aonde você quer chegar. A organização é o que vai fazer você chegar. Fábia, quais são os próximos passos da Fábia Santos Soluções? Conta aí pra gente, spoilers aí, vai. Eu desejo, tá no meu planejamento estratégico, eu estou me preparando para crescer. Que bom. E me preparando para despersonalizar. Isso é bom. Quando eu digo despersonalizar,
não necessariamente ter preposto o condomínio é meu, quem toma conta sou eu. Mas assim, eu tô ampliando a equipe de trabalho. Por quê? Eu preciso, cara, se a minha solução é tão boa e que eu trago, de fato, valorização patrimonial, eu preciso também atender a mais clientes. E um aí, dever moral, inclusive. então, eu estou me preparando para esse crescimento. Isso não vai ser agora, amanhã. E aí, quando eu digo despersonalizar, o nome da empresa é o meu nome, né? A gente vai mudar o nome, não mudar o negócio, manter a mesma qualidade. A Fábia Santos não vai deixar de ser síndica, mas eu estou preparando pessoas para que também trabalhem comigo e que apliquem a minha metodologia. Que top, cara, que top. Então, assim, daqui a 5 anos, eu quero estar numa mudança de marca com a mesma qualidade e atendendo a mais famílias. Porque me dói muito, Saulo, quando eu vejo condomínio sendo gerido de forma irresponsável, de forma a depredar o patrimônio, e isso me incomoda. E como eu quero transformar a realidade condominial. E às vezes a má gestão não é nem intencional, é por capacidade mesmo. Falta de conhecimento, que seja falta de conhecimento, falta de técnica. Mas o resultado é o mesmo, né? E é prejudicial da mesma forma. E aí quando as pessoas me ligam e dizem assim, Fábia, tá acontecendo isso no meu condomínio, me dói. Eu já dediquei horas da minha vida para tentar resolver uma coisa que não tinha nada a ver comigo diretamente, mas que eu não poderia deixar aquele condomínio sofrer daquele jeito. Então, é sobre isso, é sobre conquistar novos lugares. Antes que eu faça a última pergunta, a gente falou muito de sonho, objetivo. Qual o sonho da Fábia? Cara, eu queria ver o mundo condominial transformado. Eu queria ver condomínios menos tóxicos. Essas notícias de que matou síndico, que síndico matou gente, de que... Teve aí há pouco tempo, né? Um síndico que matou uma condômina e enterraram o corpo, né? Isso. Cara, que horrível. De agressão entre condôminos. Isso me entristece. Isso não é condomínio. A gente não vai morar. Condomínio nasceu, aí uma característica de geografia. Condomínio nasceu para que a gente dividisse aquele espaço urbano que era extremamente caro e permitir que a gente conseguisse pagar por aquele espaço. Então, o condomínio nasce com esse objetivo. Então, a gente para ser mais barato e vantajoso. E não trazer. É muito ruim quando eu vejo uma pessoa dizer que eu estou vendendo a minha unidade, não é porque eu estou buscando algo melhor, é porque aquele ambiente não me cabe, tá muito ruim, eu estou adoecendo mentalmente. Então, o meu grande sonho enquanto síndica é ver os condomínios transformados. Pô, boa. Agora a última, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, para os empreendedores que estão nos assistindo ou para os condôminos pelo mundo afora aí, né? Nunca deixe de realizar aquilo que faz você sorrir. Sabe, aquilo que faz o coração bater forte, é ali que você tem que empregar toda a sua energia. Todos os dias. Todos os dias. É isso mesmo, pessoal. Então, esse episódio vai ficar por aqui com a Fábia Santos, que deu uma aula aqui, né? Não só de geografia, de empreendedorismo e de gestão de condomínio. Quer dizer, gestão de condomínio e gestão de empresa, que é basicamente, né? Ali numa base é uma coisa só. Gestão é gestão. E é isso, Fábia. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Foi top, tá? E sou seu fã, viu? Sou seu fã. Não só como atleta,
mas como empresária também, viu? Um abraço. Um beijo, gente. Até a próxima. Deixe nos comentários se você gostou, tá? Compartilha com os amigos, que todo mundo mora em condomínio. É isso mesmo. Um abraço. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.